Boa noite, gente. Ele fez boa noite, graça e paz. Eu fiquei no bug. Eu falo amém ou boa noite? Né? Boa noite, graça e paz. O cara, amém. Ou amém noite, sei lá como é que. Boa noite, meu filho. Amém. Viu? Amém. É que a gente é presbiteriano, né? O cara não sabe se diz a paz do Senhor ou se diz boa noite. Irmãos, que privilégio para mim estar aqui, né? De verdade. Oxi, aí. Beleza. Privilégio demais estar aqui, né? Falei com o reverendo Daniel Elias. Cadê ele? Tá ali atrás. O pessoal sabe como é que é teu nome? Não? Então, foi, né? Irmãos, eu conheço ele por outro nome. Mas depois vocês perguntam para ele e ele diz, eu não vou dizer não, porque senão ele não me chama mais para vir aqui. Privilégio estar aqui nessa noite, falando de um tema tão importante, né? Estou aqui com minha esposa Flávia, meu filho Pedro, eles são aqui, a bênção, a parte mais legal da minha família é aquela ali, né? A parte mais bonita da minha vida está ali sentado também. Esse assunto que a gente vai tratar é um assunto muito importante. Eu estava lendo ali, né? Pesa sobre gerações distraídas, é verdade. Quando a gente olha para esse texto de 1 Samuel, e a gente vê o contexto ali, a gente vê como acontece uma atrocidade da arca do Senhor ser levada por um povo inimigo. Como isso aconteceu, né? A gente vê a construção do relacionamento de Deus com o povo, e isso é inimaginável. A representação da santidade, da presença e do poder do Deus vivo ser carregado por um povo pagão, né? Um povo mau. A gente talvez não tenha a noção e o peso do que significa isso. Afinal de contas, a gente vive, né, na nova aliança, e isso é uma bênção, mas às vezes isso tira um pouco do peso do que é a presença de Deus, né? A gente tem que lembrar que essa palavra aqui foi dita por uma mulher que, ao descobrir que a arca foi roubada e que nesse ato, nesse dia, seu marido e seu sogro morreram, ela expirou morta, né? Isso é um negócio sério. Às vezes a gente precisa voltar a sentir certas coisas para que a gente entenda o peso, né, que é representar o Deus vivo. Nós somos o povo do Senhor, nós somos o povo da aliança, e isso significa muita coisa. Mas às vezes a gente reputa isso como qualquer coisa, e a gente vai lá e entra na vibe do evangelicalismo ocidental, atual, e acha que Jesus é um nome numa camiseta. Então a gente precisa ter em mente que é sério sermos conhecidos como o povo da aliança. Então a gente vai abrir a Bíblia no livro de Levítico. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 10. Disseram que eu tinha 2 horas, né? Então, reclama com quem me disse isso aí, eu vou só pregar aqui. Brincadeira, tá, gente? Levítico 10, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre eles incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor,
e fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, e que possamos, Deus, ser mexidos no nosso coração, que possamos sair daqui mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa noite é a glória de Deus e o culto. Como nós podemos, então, nos aproximar do Senhor de maneira a glorificar o nome dEle e cultuá-lo? Eu cresci num contexto que a gente sempre ouviu que a gente tem que cultuar a Deus dando o nosso melhor. Eu não sei se você já ouviu isso também, que nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. E nessa esteira eu já ouvi inclusive pregações, quando comparavam ali Caim e Abel nas suas ofertas, que desdenhavam da oferta de Caim, porque diziam que Caim não tinha entregue o seu melhor. Caim tinha entregue qualquer coisa e Abel tinha entregue do melhor. Mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto não fala de alguém que entrega o melhor e por isso é aceito, e de alguém que entrega qualquer coisa e por isso não é aceito. Aquele texto já coloca na nossa mente que quando nós pensamos no culto ao Senhor, na adoração ao Senhor, nós precisamos entender que nós não vamos ao Senhor e então nós dizemos: Senhor, está aqui a minha oferta. Nós precisamos entender que o culto ao Senhor é uma santa convocação, onde Deus estabelece os parâmetros, e então nós vamos ao Senhor do jeito que Ele estabelece. A questão com Caim e Abel ali não é uma questão de motivação, não é uma questão de sinceridade, é uma questão de obediência, é uma questão se Caim está entregando aquilo que Deus requereu ou não. E no culto, meus irmãos, é a mesma coisa. Às vezes a gente fica preso no looping de se nós estamos fazendo algo que é o melhor, que é qualquer coisa. E veja, eu não estou dizendo aqui que você entregar o melhor para o Senhor não é importante. É importante, mas não é suficiente. E esse texto de Levítico deixa isso muito claro. Se nós de fato buscamos a glória de Deus ao cultuarmos a Ele, dar o nosso melhor não é suficiente. Dar o nosso melhor é importante, mas não é suficiente. Porque de que adianta eu entregar o meu melhor ao Senhor, eu vir com as melhores das intenções e entregar a Ele algo que Ele não requereu? Nós precisamos entender que o culto não é uma performance. Deus não requer de nós criatividade ao cultuá-los. Deus requer de nós fidelidade. Dito isso, o contexto desse texto aqui é muito interessante, porque o povo estava ali no deserto, eles tinham saído do Egito depois de 430 anos como escravos. A mente desse povo era uma mente egípcia, né? Eles pensavam a divindade como os egípcios pensavam, eles pensavam a cultura como os egípcios pensavam, eles pensavam no relacionamento com Deus como os egípcios pensavam. Eles viviam no meio de uma nação pagã, eles nasceram ali, eles cresceram ali, e aquela era a cultura deles. E por mais que eles conhecessem o Senhor por meio de histórias, porque eles sabiam que havia um Deus que caminhava com os seus pais no passado, eles não viviam um relacionamento com esse Deus. E Deus, Ele vai lá e desde o processo inteiro de libertação do Egito, Deus vai mostrando para o seu povo que é diferente. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 20, o preâmbulo ali dos 10 mandamentos começa com uma declaração muito poderosa de Deus. Ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus estabelece um princípio claro: eu sou o Senhor, eu sou aquele que tem todo o poder, eu sou aquele que entrega para vocês a liberdade, e então vocês devem se aproximar de mim baseados na minha moral, porque ele começa logo depois:
não terás outros deuses diante de mim. Veja, o decálogo só faz sentido por causa de quem Deus é. Quando Deus ele começa a dizer, não tenho outros deuses diante de mim, ele não está partindo do nada. Eles viram o que Deus fez com todos os deuses do Egito. Cada praga humilhava um Deus diferente, para Deus mostrar que só há um Deus. E ele fala, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, eu sou aquele digno de toda adoração. Então não tenham outros deuses diante de mim. A partir daí, ele começa então a instruir o povo e mostrar para o povo que o caráter moral de Deus, ele é inigualável. Deus não é igual a nós. Deus, ele não é alguém que é um homem melhor. Quando eu era mais novo, eu sempre ouvia as pessoas dizendo assim, que Deus é um pai, pensa num pai bem bom, pronto, Deus é um pai bem bom, só que melhor. Não é isso. Deus, ele não é alguém como nós, só que melhor. Na verdade, aquilo que nós fazemos é justamente para tentar alcançar o padrão de Deus. E quando nós fazemos isso, nós batemos no muro da realidade e percebemos que é impossível chegarmos ao padrão moral de Deus. É por isso que nós precisamos de um mediador. É por isso que nós precisamos de alguém que diga assim, ó, eu cumpri a lei, eu posso estar diante do Senhor. E todos nós estamos nos cinturões deste que adentra o Santo dos Santos, que é Cristo Jesus. Então a lei, o culto, nos aponta do início ao fim que nós somos carentes, nós somos necessitados. E esse princípio fica claro no texto de Levítico. O livro de Levítico, ele existe para mostrar justamente os padrões altos de Deus no culto. Nos capítulos iniciais, Moisés começa então a instruir o povo acerca de como são as ofertas que devem ser levadas ao Senhor. E se você tiver paciência e olhar o texto de Levítico, você vai ver quão minucioso é cada aspecto do culto levítico. Veja, cada aspecto é descrito por Deus e diz como eles deveriam fazer. E no capítulo 9, então o que acontece é o processo de santificação daquele que santificaria o povo. Então Arão ali, ele é santificado por Moisés. Moisés vai lá e faz todo o sacrifício e o ritual para então santificar Arão. Quando Arão está santificado, ele então faz o mesmo ritual em relação ao povo. E aqui a gente tem Deus recebendo a oferta. Se você volta um pouquinho aí no capítulo 9, no verso 18, diz assim: depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o cobre, e o que cobre as entranhas e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Veja, todas as perícopes terminam como Moisés havia ordenado, como Deus havia descrito. Então a gente vê que os parâmetros são muito claros, eles estão apenas obedecendo. Irmãos, no verso 22, o texto fala assim: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoando o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Agora presta atenção aqui: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. O que estava acontecendo aqui é, Deus estava recebendo aquele sacrifício. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente volta lá em Êxodo, a gente vai ver que o povo começa a errar muito rápido. Moisés sobe na montanha para receber a lei de Deus, e Moisés passa cerca de
30 dias ali, e quando ele está lá, conversando com Deus, recebendo os termos da aliança, recebendo aquilo que ia basear a relação de Deus com o seu povo, Deus conversa com Moisés e fala assim: Moisés, desce lá porque esse povo rápido se desviou do caminho. Meus irmãos, nosso coração é muito rápido em se desviar da verdade. A gente é muito rápido. Se você volta um pouco lá do capítulo 19 de Êxodo, o povo vê o monte chamegando lá, fumegando, né? Chamegando não, fumegando lá. O monte fazendo barulho, apitando. E aí o povo fica morrendo de medo, e o povo fala assim: Moisés, fala você com o Senhor, a gente não. Se a gente for, a gente vai morrer. E aí Moisés vai lá, fala com Deus, volta, fala com o povo, e o povo diz essa frase aqui, ó: nós faremos tudo que Deus mandar. Tudo que Deus mandar nós iremos fazer. E aí Moisés sobe no monte. Um mês e pouquinho depois, Arão, faz um bezerro aí para a gente, porque Moisés morreu. E se você olhar o texto, depois que Arão faz o bezerro de ouro, a frase é emblemática. Arão pega aquele bezerro, coloca diante do povo e fala aqui, ó: eis o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Meus irmãos, o nosso coração é muito rápido em esquecer do Senhor. É muito rápido. Porque veja, Deus aceita aqui o sacrifício porque ele acontece de acordo com aquilo que Deus tinha ordenado. E aí vem o capítulo 10, que é o que a gente está expondo agora, e vem dois indivíduos, Nadab e Abiú. Quem eram esses homens? Filhos de Arão. Eles eram aqueles que estavam junto com Arão, quando Arão recebe as instruções sobre o culto. Moisés instrui Arão, Nadab e Abiú escutam aquilo, e eles sabem o que Deus requer deles. Mas tem um elemento aqui, que às vezes é o mesmo elemento que acontece no meio do seu coração, que é a empolgação. O verso 24 fala que quando Deus aceita o sacrifício, e o fogo desce, e consome o holocausto, o povo se alegra, o povo fica assim, ó: agora vai, Deus está conosco, Deus aceitou o nosso sacrifício. Eu não sei se vocês já foram para acampamento. Às vezes você está lá no acampamento e o negócio é massa. Gente, eu passei a minha vida inteira no acampamento. Eu fui missionário na Palavra da Vida por 16 anos. Então assim, é muito tempo em acampamento. A gente está lá e a gente vê que o povo está lá animado. E o que é que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente está numa empolgação, numa animação, a gente esquece rápido onde a gente está. É muito rápido, é muito fácil, porque a gente vai e o nosso coração vai deixando a gente ir, e vai. Quando você percebe, você está fazendo uma rodinha punk ali, aí você fala: galera, parou, porque o nosso coração é assim, a gente se empolga. O que acontece é que Nadab e Abiú olham aquilo ali e eles decidem que então eles podem se aproximar de Deus de qualquer jeito. Afinal de contas, Deus é favorável a nós, Deus está conosco, Deus aceitou. Olha aqui o fogo. E o texto fala que Nadab e Abiú então levam cada um seu incensário e apresentam fogo estranho diante do Senhor. E o primeiro ponto que eu queria tratar com os irmãos aqui é que quando pensamos na glória de Deus e no culto, nós não nos aproximamos de Deus do jeito que a gente quer. Eu não cultuo ao Senhor do jeito que eu quero. Nós vivemos num período de confusão evangélica. Nós vivemos em um período onde a gente inverteu os papéis. Existem estratégias missionárias que são muito lícitas, né? De você pensar em como você senta para você alcançar a sua cidade, como você pode então alcançar o perdido. Nós temos uma agência na igreja presbiteriana que pensa em missões transculturais, que faz estudo da região. Isso é bom, né? O problema é quando nós esquecemos que o culto, o santo ajuntamento do povo de Deus,
ele não pode ser uma estratégia de marketing. O ajuntamento do povo de Deus não pode visar um atendimento ao cliente. Irmãos, o culto ao Senhor não é um shopping, onde nós disponibilizamos então todas as coisas que vão satisfazer o mais diverso coração. Tem um livro chamado Peregrino, de John Bunyan. Esse livro é importantíssimo para a cristandade, um livro escrito por um puritano respeitadíssimo. E tem um momento nesse livro que os peregrinos, cristão e fiel, estão caminhando e eles passam na Feira das Vaidades. E uma frase que é dita para eles quando eles entram na feira é: aqui se vende tudo que o coração deseja. Aqui se vende tudo que o coração deseja. Olha só que perigo. Aqui se vende tudo que o coração deseja. E é interessante que os peregrinos entram ali na cidade e eles entram olhando para cima. E o povo começa a ficar perturbado, começa a ficar incomodado e fala assim: o que é que vocês querem comprar? E eles falam para eles assim: o que vocês têm para vender, o que a gente quer comprar, vocês não têm para vender, porque nós compramos a verdade. Irmãos, a verdade triste é que muitas igrejas estão buscando estratégias na Feira das Vaidades. Muitas igrejas estão pensando o ajuntamento, pensando a santa convocação do Deus Santo como um mercado. Essa história aqui, registrada em Levítico 10, nos mostra que nós não nos aproximamos de Deus como nós queremos. Nadab e Abiú levam um fogo estranho, e o texto aqui não deixa claro o que é fogo estranho, mas um bom indício é que eles levam fogo que não provém do holocausto que Deus acabou de consumir ali, de queimar. Eles estão ali na empolgação, e veja só, o texto não faz menção sobre a intenção de Nadab e Abiú. O texto não está preocupado em dizer que eles fizeram isso por uma motivação escusa. O texto não está preocupado em dizer assim que eles fizeram aquilo para aparecer. Entende? Porque a preocupação do texto não é mostrar se o coração deles era sincero ou não, mas é se eles estavam levando diante do Senhor aquilo que Deus tinha requerido deles. E a resposta é: não, Deus não pediu aquilo para eles. Eles estavam levando algo estranho, significa que eles estavam levando algo que Deus não queria que eles levassem. Agora para um pouco e pensa: quantas vezes nós fomos até o Senhor com sinceridade, mas errado? Tem até um livretinho de Martin Lloyd Jones chamado Sincero, mas Errado. Porque veja, irmãos, em nenhum momento nós podemos dizer se culto A ou o culto B é um culto sincero ou não. Esse não é o ponto. Eu não posso olhar para as igrejas, para tantas igrejas que estão por aí e dizer assim, ó, essa igreja é uma igreja que está entregando qualquer coisa para o Senhor. Eu não posso fazer isso, eu não sei, eu não sondo corações. Não é meu papel. Mas o Senhor prescreve seu culto. Quando nós olhamos a perspectiva do princípio regulador do culto, aquilo que nos nossos símbolos de fé está descrito lá, é muito claro. Nós nos aproximamos ao Senhor do jeito que Ele prescreve. Eu não sou o centro do coração de Jesus. Já ouviu isso? Teve não sei se é pastor, não sei se é um influencer, mas ele é um coach, que ele fez muito sucesso, sentando num banquinho, luz baixa, uma palavra meio doce, falando com uma voz assim, dizendo, ô querido, o que importa é o seu coração. E um monte de gente acreditando nisso e indo para o inferno. Porque nas escrituras inteiras, tudo que nós vamos ouvir sobre o coração é que ele é enganoso, é que ele é mau, é que nós precisamos do Senhor.
Primeira coisa que a gente vê claro nesse texto é que eu não me aproximo de Deus como eu quero. Irmãos, no culto ao Senhor, nós não entregamos para o Senhor o nosso melhor, nós entregamos para o Senhor o que Ele pede para nós. Se nós queremos a glória de Deus no culto, nós queremos que o nome de Deus seja glorificado, nós precisamos cultuar ao Senhor como Ele quer. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala que nós somos dispenseiros. E quando a gente olha para a estrutura e para a ilustração que Paulo traz, o dispenseiro, ele não é alguém que inventa nada na casa. A casa está pronta, ele só cuida, ele só entrega aquilo que foi requerido do seu Senhor. Ele é dispenseiro, e Paulo fala que o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Deus não requer de nós criatividade, meus irmãos. Deus requer de nós fidelidade. Segundo ponto, nós vemos aqui na consequência. Veja, o texto é muito duro. Nadab e Abiú são filhos de Arão. Nadab e Abiú são consumidos diante do seu pai ali. Nadab e Abiú morrem diante de toda a congregação. E o texto fala no verso 3: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Aí o texto termina assim, ó: porém, Arão se calou. A gente tem um elemento aqui muito interessante. Arão, ali, diante do povo, ele está representando o próprio Deus. Inclusive, quando a gente vai lá para o episódio onde Moisés golpeia a rocha e ele fica fora da terra prometida, a gente tem esse elemento de representatividade também. Ali, Moisés estava representando a verdade de Deus e ele distorce a verdade de Deus diante do povo, porque Deus tinha mandado Moisés fazer uma coisa, Moisés vai lá e faz outra coisa. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Nadab e Abiú são sacerdotes e eles estão fazendo algo que não deveriam fazer. E Deus então vai mostrar a sua santidade. É por isso que a palavra de Deus fala muitas vezes para a gente ter cuidado quando a gente fala em nome do Senhor. Nas Escrituras, se alguém dissesse assim: assim diz o Senhor, e aquilo não se cumprisse, meu irmão, era caixão e vela preta. Era game over, morria, já era. Às vezes a gente fica orando para Deus voltar com esse tipo de coisa, né? Porque tem uma galera aí falando, assim diz o Senhor, e falando as maiores atrocidades. Mas a verdade é que o apóstolo Pedro fala que nós somos uma nação de sacerdotes. Então, quando a gente vive diferente do que a gente deveria viver, nós também estamos vivendo contra a santidade de Deus. Então, se Deus queimasse aquele povo, Ele ia queimar a gente também. Então, você ora assim e fala: Senhor, obrigado pela graça. Obrigado porque o Senhor é longânimo. Mas a verdade, irmãos, é que Deus não negocia a sua santidade. Esse é o segundo ponto da noite. Primeiro, nós não nos aproximamos de Deus como nós queremos. Isso fica claro quando Deus mata Nadab e Abiú. E a segunda coisa é que Deus não negocia a sua santidade. Quando Arão vê aquilo, Arão se cala. E é interessante que quando a gente olha para o texto aqui, verso 6, Moisés então vira para Arão e os seus filhos e diz assim: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Arão é pai de Nadab e Abiú. E assim, uma leitura desatenta desse texto pode ser: nossa, que cruel, né? O cara não pode nem chorar a morte do filho. Irmãos, se Arão chora e representa a glória de Deus naquele momento, o que é que ele está comunicando ali? Já parou para pensar nisso? Que às vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que nós sentimos e pensamos, com aquilo que os outros sentem e pensam, do que aquilo que Deus diz. Eu ouso dizer que esse é o pecado dessa geração, que é o que a gente chama de temor de homens. É você viver a vida inteira, levando em consideração muito mais o que os outros pensam,
o que os outros acham, como os outros verão você, do que o que Deus pensa e como Deus vê você. Esses dias a gente estava conversando lá no Instituto Bíblico da Palavra da Vida. Eu sou professor de evangelismo. E aí a gente passou uma tarefa para os alunos e eles tinham que fazer uma ferramenta de evangelismo criativo e dizer qual era o público que eles iam falar, se era criança, adolescente, jovem e tal. E até aí beleza. E eles tinham que postar no Instagram. Tudo bem, né? Alguns ficaram nervosos e tal. Eita, nunca fiz isso e tal. Como é que será? Vai ser massa, vai ser legal, você vai fazer lá e tal. Mas aí chegou uma aluna, veio falar comigo, fez assim: eu acho que está errado se eu pedir para a gente botar no Instagram. Aí eu fiz, é mesmo? Eu fiz, por quê? Ela fez, porque as pessoas vão ver eu falando ali, vão pensar, não sei o quê. Eu faço, vão pensar o quê? Que você é crente? Que absurdo. Meu Deus, então é verdade. Não bota lá não, vai que a galera descobre, né, que tu é crente. Vai que a galera descobre que tu está estudando a Bíblia. Eita, que loucura, né? E aí eu pude conversar com aquela jovem, que ela estava mais preocupada com o que os amigos dela da faculdade iam pensar, do que o que Deus ia pensar. Irmãos, mas a gente vive assim, quase que diariamente. Sabe quando é que a gente faz isso? Quando a gente tem medo de ferir os sentimentos de alguém, ao dizer que essa pessoa está pecando. Quando a gente tem medo de perder status, quando a gente fala que essa pessoa está errada. O apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 1, logo no começo, Gálatas é uma carta que parece que Paulo começa já com o pé no peito do povo, assim, puxa. Ele fala assim, ó: se eu temer a homens, eu não serei servo de Cristo. Irmãos, se nós estivermos mais preocupados com o que os outros pensam do que com o que Deus pensa, nós não seremos servos de Cristo. Nós iremos fazer como aquela multidão de judeus: crucificam. Veja, eu não acredito que todo mundo que estava ali gritando crucificam queria mesmo crucificar Jesus. Até porque uma semana antes o povo estava aqui: Hosana, Hosana. Mas às vezes esse é o poder da multidão, quando você luta com temor de homens. Você está no meio do povo, e agora você está morrendo de medo do povo descobrir que você não acredita como eles acreditam, não pensa como eles pensam. Isso acontece muito na faculdade. Você tem sua mente transformada na faculdade, não porque, e eu advogo isso até o fim, não é porque o pensamento que você descobre na faculdade é melhor, não é porque a filosofia que você conhece na faculdade é melhor. Eu fiz história, estudei história numa universidade pública. Irmãos, o pensamento humanista não é melhor. Tem um buraco do tamanho do mundo na lógica humanista. Não tem como. Você conversa com um humanista e fala: meu irmão, você tem mais fé do que eu, meu velho. Porque para você acreditar nisso que você acredita, o esforço é colossal. A gente vinha para cá, a gente passa no Espaço Ciência, né? Que a gente vem lá de Boa Viagem para cá, a gente passa ali no Espaço Ciência. Eu trabalhei 2 anos no Espaço Ciência. E uma vez eu falei com o povo, eu falei: rapaz, vocês precisam de mais fé para acreditar nesse negócio de Big Bang aqui, do que eu, para acreditar que há um Deus Criador. Irmãos, muitas vezes a gente simplesmente se amolda, não porque a gente achou um pensamento melhor, mas porque a gente tem medo de se posicionar. Às vezes a gente tem preguiça, sabe aquela preguiça espiritual de conhecer os desígnios de Deus, de conhecer aquilo que o Senhor ensina na sua palavra, e aí a gente não tem nada para falar, ao invés da gente ir estudar para aprender, a gente vai lá e fala: é isso mesmo. E a gente começa a ter a nossa mente moldada por um pensamento tolo. O Salmo 14 fala que quem diz no seu coração que não há Deus é um tolo. Olha só que coisa. Irmãos, a verdade é que Arão não podia reprovar aquilo que Deus fez, porque ele sabia
que Deus não negociava a sua santidade com ninguém. Às vezes a gente se esquece disso, e a gente abre concessões. Veja, a santidade de Deus é a sua essência. Deus é santo. Ele não é tornado santo, ele é santo. Deus, ele é totalmente puro, e isso, irmãos, é a nossa segurança. O fato de Deus não mudar é a nossa segurança. Esses dias eu vi um meme, um meme não, uma foto lá de Instagram, que tinha lá, credos e catecismos, como se fosse uma represa, que barrava todas as heresias da cristandade de adentrar os nossos arraiais. Irmãos, as escrituras não mudam, porque o Deus que as inspirou não muda. E se Ele não muda, por que nós estamos constantemente tentando pensar em novas formas de nos achegarmos a Ele? Deus não muda, sua santidade não muda, e Ele não negocia com ninguém. Se Deus fosse negociável, nós não poderíamos confiar na sua promessa. Se Deus fosse negociável, nós não teríamos uma esperança firme, e nós viveríamos num mundo mau, morrendo de medo do amanhã. Mas como diz o hino, porque Cristo vive, por causa da salvação, por saber quem Deus é, então nós podemos enfrentar o amanhã. Primeiro ponto, nós não nos aproximamos de Deus como queremos. Segundo, Deus não negocia a sua santidade. E o terceiro, nós vemos aqui, no verso 8 para frente, quando Deus então vira para Arão e fala assim, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não beberão, quando entrarem na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Irmãos, o nosso culto ao Senhor deve ser sóbrio. Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele fala que isso é o nosso culto racional. E culto racional não quer dizer um culto que desconsidera a espiritualidade ou a transcendência. Essa é uma espiritualidade ateísta, iluminista. A espiritualidade racional é aquela que olha para as escrituras como um chão seguro que deve nos guiar para cultuar o nosso Deus. O culto racional é um culto que rejeita qualquer invenção humana e fica somente com aquilo que Deus prescreve na sua palavra. O nosso culto, ele não deve ser um compêndio de desejos, onde eu gosto assim, você gosta assado, e então a gente vai misturando e vai agregando, e de repente o culto vira qualquer coisa, menos o culto. Uma vez a gente estava com um grupo de alunos lá da Palavra da Vida em uma igreja, num culto de domingo à noite. E o culto foi indo, o culto acabou e não teve exposição bíblica. Ninguém abriu a Bíblia e pregou. Quando aquele culto terminou, ficou um olhando para a cara do outro assim, gente, isso aqui é novo. Um culto que não há exposição bíblica. Irmãos, foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Sabe qual foi o problema? A liturgia estava cheia de um monte de coisa que tinha a ver com desejos pessoais. Eu gosto disso aqui, então vamos botar? Vamos. Isso aqui eu gosto também, vamos botar? Vamos. Vamos botar. Qual é o problema? E o argumento do que é que tem é a pior coisa. O cara vai dizendo assim, mas isso aqui, qual é o problema disso aqui? O que é que tem? Aí quando você vai dizer alguma coisa, você fala assim, nada a ver. E a gente começa a fazer um culto baseado na cultura e não na verdade do ensino. Veja, o texto fala que a sobriedade deve ser um critério perpétuo no culto. E o verso 10 explica por que nós devemos ser sóbrios no culto. Ele fala, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Irmãos, se nós não tivermos um parâmetro claro, nós não saberemos o que Deus requer
daquilo que Deus não requer. Esses dias eu conversava com alguns pastores, a gente estava estudando a Confissão de Fé de Westminster. E a gente falando dos padrões de confessionalidade, como isso muitas vezes é uma âncora. Veja, as confissões e credos, elas não são inspiradas, né? Nós somos presbiterianos, nós temos os símbolos de fé, mas os símbolos de fé não são inspirados, eles não são inerrantes. Nós não tratamos os nossos símbolos de fé no mesmo patamar das Escrituras. Tudo bem? Todo mundo está comigo aqui, né? Graças a Deus. Mas nós acreditamos que ali são padrões e corretas interpretações do texto bíblico, que homens santos se debruçaram sobre as Escrituras, pensaram um sistema que fosse coerente com as Escrituras e que comunicasse uma fé verdadeira. A esse padrão nós chamamos de confessionalidade. O que nós confessamos está expresso ali. E quando nós olhamos lá, nós temos uma sintetização ou um resumo daquilo que nós cremos. Quando nós adentramos arraiais que não têm uma confessionalidade, que não tem um padrão claro nas Escrituras, é perigoso. Porque, por mais que eles amem ao Senhor, e não é isso que nós estamos falando aqui, nós não estamos categorizando em gente que ama e que não ama ao Senhor. O que nós estamos vendo é que nós seremos expostos a qualquer invenção do nosso coração. A sobriedade no culto, ela nos impede de cairmos nas armadilhas do nosso próprio coração. Deus requer de nós um culto sóbrio. E aí ele termina dizendo assim, no verso 11, para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Irmãos, um culto onde a palavra de Deus não é ensinada, não é um culto. Um culto onde o nome de Deus não é o centro, não é um culto. Sobretudo um culto onde a graça de Deus não é exposta por meio do sacrifício de Cristo Jesus, não é um culto. A igreja não é um lugar onde a gente vem para se sentir bem. A igreja é um lugar onde a gente vem para ouvir acerca da graça e da glória de Deus. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele definiu. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a conclusão de que a tristeza, a alegria se torna tristeza, quando nós transformamos a glória de Deus no nosso bem-estar pessoal. Quando nós transformamos o culto a Deus em um compêndio de desejos humanos, nós estamos transformando aquilo que é santo e imutável em um culto de nós mesmos. E na verdade, é bem possível que tenha de tudo, menos o Senhor naquele lugar. Algumas reflexões agora para nós encerrarmos. A Confissão de Fé de Westminster, ela nos instrui a nos prepararmos para o dia do Senhor. Hoje é sábado, amanhã nós iremos cultuar ao Senhor, no santo ajuntamento do povo de Deus. Mas nós devemos nos preparar para isso. A gente não chega de qualquer jeito. Então você deve ter claro no seu coração de que você não está indo para a igreja mais uma vez. Eu não sei você, mas por exemplo, eu nasci na igreja. Na verdade, só não nasci na igreja porque eu nasci numa segunda. Se eu nascesse num domingo, provavelmente eu tinha nascido no culto. Minha família já me criou dentro da igreja. E isso é bom, mas isso tem alguns aspectos perigosos. Você se acostuma. Você se acostuma com a igreja. De tal forma que, quando você não vai para a igreja no domingo, você fica assim, está faltando alguma coisa. Não é tipo, nossa, não estou com o povo de Deus, não estou no ajuntamento, eu sinto só... Não, você está assim, que estranho, né? Está faltando alguma coisa. A gente tem que ter cuidado, para que a nossa ida para a igreja não seja um mero formalismo tradicional. E é aí que entra o autoexame. Nós precisamos nos preparar para o culto ao Senhor. Você precisa examinar seu coração. Por que você vem para a igreja?
Você vem porque, tem os adolescentes, né? Você vem porque sua mãe manda. Porque você não pode não vir para a igreja. Eu por muito tempo fui assim, eu dizia, não quero ir não. A minha mãe falava assim, você não tem que querer não, meu filho. E se eu demorasse muito, ela pegava o cinto e fazia, não quer não, para a igreja. Eu fiz, amém, vamos. Mas se você continua vindo na igreja por uma mera formalidade, é possível que você não tenha tido contato real com o Deus das Escrituras. E que você viva só uma tradição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo Jesus morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que você tivesse vida. E essa vida transforma a nossa perspectiva. E essa é a segunda aplicação. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, quando nós entendemos que nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz, nós então vivemos em amor a esse Deus, em obediência a esse Deus. Então o autoexame que você deve fazer tem que levar em consideração que você foi salvo por Cristo Jesus. Você foi transformado pela graça de Deus. Mas se você não entendeu esse sacrifício, é impossível você cultuar a Deus direito, porque você não faz parte do povo de Deus. Se ao ouvir essa palavra, o seu coração está tranquilo, das duas uma, ou você realmente está bem, foi salvo, entendeu, ou você está vivendo longe do Senhor. Mas se porventura você está vivendo longe do Senhor, e o seu coração está inquieto, se alegre, porque a Bíblia fala que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. E se você tem se incomodado com o jeito que você tem vivido, é porque o Senhor Jesus está fazendo uma obra no seu coração. Se arrependa. Retorne ao Senhor. Não viva a vida de todo jeito. E por fim, cuidado com onde a lealdade do seu coração está. Nós falamos sobre temor de homens e sobre se posicionar ao lado do Senhor. Levítico 10 ensina que nós devemos zelar pela santidade de Deus. E muitas vezes isso significa se posicionar contrário a pessoas que nós amamos. E a pergunta que você precisa responder é: do lado de quem você ficará? Do lado do Senhor? Ou do lado daquela pessoa que você ama tanto, mas que está vivendo errado? Que o Senhor possa então aplicar isso nos nossos corações, e que nós possamos entender que o Senhor prescreve como devemos adorá-lo, e a glória dele, ela não é negociável. Para que a próxima geração possa então entender, conhecer o Senhor, nós devemos obedecer ao Senhor hoje. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes, Deus, nós vivemos a vida como nós queremos e não como o Senhor prescreve na Tua palavra. E pior, Deus, muitas vezes nós fazemos isso e disfarçamos isso com uma espiritualidade atravessada. Muitas vezes nós camuflamos a nossa hipocrisia, muitas vezes nós camuflamos o nosso legalismo, e muitas vezes nós fazemos tudo isso em nome de desejos do nosso coração. Senhor, nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor, não como nós queremos, mas como o Senhor prescreve na sua palavra. E que a partir disso, a partir desse exemplo de Nadab e Abiú, nós entendamos que o Senhor não negocia a sua santidade. Senhor, mas muito obrigado por Cristo Jesus. Porque mesmo sendo maus, por causa do que Ele fez, nós podemos então aprender a viver direito, aprender a Te adorar direito, e nos achegarmos diante do Senhor confiadamente, não naquilo que nós fazemos, não naquilo que nós fizemos, mas naquilo que Cristo fez naquela cruz. Em nome de Jesus, amém.